Então, 25 de janeiro de 2026, gente, o primeiro mês de janeiro já está quase acabando. Hoje vamos falar algo, assim, que eu considerei incrível. Quando eu achei esse versículo, eu falei assim: "Não, é demais". É sobre os animais. Qual a relação entre os animais e os seres vivos. Então já vou começar com um versículo, assim, tremendo. Está lá em 2 de Samuel 12:3, que diz assim: "Mas o pobre não tinha nenhuma coisa, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha". Como assim? Aqui está falando de uma cordeirinha que o cara tinha como se fosse filha. Esse versículo faz parte da parábola que do pobre e do rico que Natan contou para Davi para fazer ele cair em si em relação ao que ele tinha feito com a Batseba, toda aquela questão de matar Urias e tal. Então, eu quero falar sobre isso, como que a Bíblia trata os animais. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber como. Vou pedir para assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, porque assim você não perderá nenhum novo vídeo eh, que aparecer no canal, né. Vou pedir para compartilhar a página do Facebook, quem sabe nesse exato momento, alguém estaria precisando de ouvir isso. Então já vamos lá. O que a Bíblia diz sobre os animais? Olha, é uma coisa complexa, não é tão simples assim. Os animais são vistos como uma propriedade, como recurso para os seres humanos. O homem chegou até aqui se alimentando, né? Mas ela fala da importância de tratar dos animais com bondade e compaixão. Então, assim, é muito forte, não fica nada de fora da Bíblia, gente. Eu sempre falo, ela conta tudo, ela mostra tudo. Então, o animal como propriedade e recurso está lá já no primeiro versículo, em Gênesis 1:28, que fala assim: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra". Então, os animais estão aqui postos para subsistência e benefício do homem. Também, continuamos em Gênesis 9:3, também fala disso. Todo animal que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Como a erva verde, tudo vos tenho dado. Após o dilúvio, Deus permitiu que os seres humanos comessem carne de animais. Em Levítico 1:2 também fala: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor de gado ou de ovelhas, oferecereis a vossa oferta. Então Deus está ensinando o homem e ele ensinou a usar os animais para fazer sacrifício a Deus, demonstrando adoração, expiação pelos pecados. Está apontando para Jesus que viria se entregar a morrer por cada um sobre a face da terra. Cada um que existia no tempo de Jesus e que vem a existir até o dia de hoje. Porque Jesus orou na cruz para aqueles que hão de crer em mim. A morte dele foi única, uma vez só, por todos sobre a face da terra, e ele quer que todos sejam alcançados. Então, assim, é algo assim tremendo, extraordinário. E o Senhor foi mostrando, ensinando ao homem. Desculpem. Então, em Êxodo 21, quase todo o capítulo vai falar sobre
como fazer o sacrifício e vai falar da responsabilidade de danos causados por animais, indicando que os animais eram considerados propriedade valiosa. Então, o animal serve para consumo, para manutenção do ser humano, mas não é sem amor e sem misericórdia. Não é com maldade que você vai fazer isso, você vai entregar como fazia antes, para apontar para o sacrifício de Jesus, que você tinha que separar um animal, oferecer em sacrifício, apontando para Jesus. Mas, olha só, vamos ver vários versículos que fala da bondade e compaixão para com os animais. Eles servem para uso humano, mas temos que tratá-lo com bondade e compaixão. Ele serve num chamado, num algo assim que Deus mandou. Então você vai fazer o que Deus mandou. Mas isso não elimina o fato de você tratar com bondade e compaixão. Olha só, o Provérbios 2, 12 e 10. Olha o que fala. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Então, já está falando a diferença entre o justo, que se preocupa com o bem-estar dos seus animais, e o ímpio, que é cruel, é insensível, não está nem aí. Então, assim, você já vê a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Então, o justo atenta para a vida dos seus animais. Então, já está falando que isso é importante, que é assim, que é importante valorizar a vida. Olha só, não só matá-lo com crueldade e tal, não é, não é assim recomendado. E como o sacrifício é feito de uma forma que até hoje ainda é usada como forma de diminuir a dor do animal, que é através da degola, né? Eu lembro que eu morava em Venda Nova quando criança, que até um parente, ele tinha muitos porcos e matava. E no dia dessa morte era um dia horrível, porque matava com facada no coração do porco e ele gritava, gritava, gritava. Era uma memória que eu tenho assim horrível, né? Desse jeito de matar o porco. Agora, se você degola como é feito entre os judeus, não há tanto sofrimento. Mas, até se eu for lembrar dos judeus, eles nem comem porco, né? Mas é porque eu lembrei da minha infância, né? Que tinha lá o, o, o vizinho que fazia isso, e era horrível escutar os gritos, né, dos animais. Agora vamos lá, em Êxodo 23, 12, diz assim: 6 dias farás os seus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. Ou seja, direito a descanso. Todo mundo tem direito a descanso, não é só o homem, o animal também. A Bíblia está legislando sobre isso, como é importante deixar o animal descansar. Então, o sábado de descanso não era só para o homem, era para os animais, né? Para o bem-estar. Então, está falando a importância de você cuidar dos animais. E não é o foco aqui, mas até das plantas, tem que descansar o campo, você não pode plantar seguidamente, né? Bom, a bondade e a compaixão para com os animais continua. Vamos ver aqui em Deuteronômio 25, 4. Não atarás a boca ao boi enquanto ele debulha. O que é isso? O boi está arando a terra, né? Está fazendo algum serviço, você não vai tampar a boca dele para ele não comer. Enquanto ele está trabalhando, ele está comendo, até o animal. Então, não tem. A Bíblia recomenda não impedir que o animal coma enquanto trabalha. Isso é um cuidado, né?
está sendo garantido que ele se alimente adequadamente. Mais um versículo, Deuteronômio 22, os 6 e 7. Olha, eu acho isso maravilhoso, gente. Maravilhoso. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomará a mãe com os filhotes, deixará ir livremente a mãe. E, se é para o seu alimento, os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Até sobre os passarinhos, né, que parece um ser tão frágil, um ser assim que eu lembro da minha infância também, muitos, né, usavam bodoque para matar as rolinhas, os passarinhos, né? Mas a Bíblia está falando, olha, se você achar um ninho, e você precisar, deixa a mãe ir, porque a mãe vai botar outros ovos, a mãe vai continuar procriando, enchendo a terra de passarinhos, coisa tão linda, tão maravilhosa. Olha, aqui atrás de mim tem uma árvore, né? Eu moro num sítio. Gente, a coisa mais linda do mundo, você acordar e ver os canarinhos cantando, outros passarinhos, é uma coisa maravilhosa, porque faz parte o contemplar. É importante a gente contemplar. Então, assim, você vê o zelo, o cuidado. Depois, lá no Novo Testamento, Jesus vai falar, né? Usa a parábola dos passarinhos, né? Se Deus alimenta um passarinho, não vai cuidar da gente? Então, assim, nem o passarinho, né, que é tão pequenininho, é esquecido da gente. Outra passagem também que eu acho maravilhosa é em Jonas, está no capítulo 4. Você sabe, a história de Jonas foi o profeta que foi chamado por Deus, né, para interceder, para anunciar a salvação lá em Nínive, mas ele ficou bravo com Deus, que ela achava que aquele povo era tão ruim que não merecia ser salvo. Mas aí Deus deixa ele experimentar. Ele fugiu. E aí ele estava tão cansado, tão assim, que ele adormece no tempo e nasce uma boboreira, né? A semente de uma árvore e dá sombra para ele. Mas no outro dia a árvore morre. Ele fala: ah, não, eu quero morrer, pelo amor de Deus, a vida está horrível. E aí, no verso 10 e 11, o Senhor fala para ele: e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Então, essa passagem ela envolve a planta e o animal. O Jonas ficou sentido porque a boboreira murchou no dia seguinte. E Deus usa esse momento para falar: uai, se você teve compaixão da planta, sentiu a morte da planta, eu não vou sentir, não vou preparar a redenção para todo aquele povo? Porque ele achava que eles não mereciam, porque Nínive era terrível. Mas Deus, com seu amor, ele tem misericórdia de todos e sempre dá uma chance a mais. E quando ele foi lá, o povo, né, se arrependeu, o rei se arrependeu, mandou todo mundo ficar em jejum. Então, quer dizer, Deus teve compaixão do povo e também muitos animais. Então, assim, se a gente for procurar, tem mais versículos. Eu não vou esgotar todos os versículos aqui, mas é algo extraordinário o zelo que Deus tem com todo o sopro de vida sobre a terra, né? Então, vou repetir aqui de novo, vai ter que ser mais de uma vez esse versículo, o que eu comecei, que é o 2 de Samuel, capítulo 12, verso 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara.
e ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. Então, é um exemplo de cuidado e afeto por animal, é uma parábola, mas todas as parábolas de Jesus fala de uma realidade, fala de coisas que são importantes para o nosso aprendizado. Então, o Natan estava contando a história dessa ovelhinha para contrastar com o procedimento de Davi, porque Davi era rico, era milionário, tinha milhares e milhares de ovelhas, e ele foi querer pegar a ovelhinha do pobre, no sentido de que Natan estava mostrando para ele que ele era rei, quantas mulheres ele queria. E Urias só tinha a mulher dele. E o Davi encantou com a mulher, mandou chamar. Como que você vai ser contra a ordem do rei, né? Então, o Natan contou essa parábola, mas ela fala muito para nós. Então, olha só, é um cuidado extremo com o animal. O pobre não tinha nada além daquela cordeirinha, né? Ele criava como se fosse sua filha, está escrito, e tinha como filha. Ele alimentava com sua própria comida, deixava beber no seu próprio corpo, deixava dormir né, junto. Então, é uma profunda ligação emocional que as pessoas podem desenvolver com os animais, especialmente, né, pessoas, às vezes, né, que estão na solidão, pode ser. Mas um detalhe que eu quero mostrar aqui, que é o motivo dessa reflexão que eu estou fazendo hoje. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Então não é só o animal. Cuide dos animais, mas não só dos animais, dos filhos. Filho, ser humano é algo extraordinário, é algo tremendo, é um milagre. Como assim, né? Que duas células se juntam e viram um ser humano, e aquele ser humano é outro. Dentro do ventre da mãe, ele tem outro DNA, ele não pertence à mãe, ele é outro ser que fica sendo cultivado ali 9 meses. Então, assim, esse versículo fala do zelo com os animais, mas mostra o quê? Mostra que tinha filhos. Então, não abrir mão da criação de filhos. E assim, eu vou analisar um pouquinho, trazer aqui alguns tópicos que falam por que isso acontece hoje. Né? Um contraste evidente com a escolha que algumas pessoas fazem hoje de dedicar seus cuidados e recursos exclusivamente para animais de estimação, optando por não ter filhos. É uma escolha contemporânea, é influenciada por uma variedade de fatores. Vou tocar aqui em alguns fatores só para ver que a pessoa ela vai achar que está certíssima. Lembra da história de Mica? Ele achou, agora Deus vai me abençoar, porque fez o ídolo e arrumou um sacerdote levita. Então, olha só, as pessoas realmente estão pensando nisso. Mudanças sociais e econômicas, custo de criação. Criar filho envolve investimento financeiro, né? Porque tem que educar, tem que dar saúde, tem que alimentar e todas as necessidades. Então, as pessoas falam, não, isso não dá para mim, está muito difícil. Carreira e desenvolvimento pessoal. Também não. Aí, se eu tiver filho agora, eu não vou poder prosseguir com o meu MBA, não vou poder fazer o concurso que eu quero, e os filhos podem limitar minha oportunidade e minha liberdade. Até normas sociais, né? Essa questão, né, o tempo que vivemos hoje, não há tanta pressão para que as pessoas terem filhos, então elas se sentem mais livres, mais confortáveis para escolher, né,
não ter filho. Ela vai ter as justificativas dela, como essas 3 que eu já mostrei. Também há um aumento do afeto por os animais de estimação. Então, qual que é a principal característica? Eles oferecem um amor incondicional, não vai te questionar, não vai brigar com você, não vai fazer nada, vai ficar ali quietinho, você só tem que dar comida. Então, para muitas pessoas, elas não querem ter o trabalho de criar filhos, elas transferem toda a sua emoção para um animal que vai satisfazê-la, né? A pessoa se sente sozinha e tal, talvez com poucos recursos, não sei, mas ela vai usar como companheiro, apoio emocional, vai ver redução do estresse e da ansiedade, né? É positivo, né? Você se envolver, interagir com animais, reduz o estresse, a ansiedade, a pressão arterial. Muitos desenvolvem um senso de propósito e responsabilidade, se cuidar, né? Pessoas que se sentem solitárias ou desocupadas. Mas o que a gente vê, tem mais, eu estou levantando 3 classes, né, de justificativas. As mudanças sociais e econômicas, né? O custo, o aumento do afeto por os animais, que é uma realidade, e preocupações ambientais e populacionais. Até isso a pessoa levanta. Algumas pessoas optam por não ter filhos devido à preocupação com superpopulação e o impacto ambiental. Mas, gente, Malthus já caiu do galho, isso foi uma teoria que o mundo não teria alimentos. Gente, olha, eu fiz ciências socioambientais na UFMG e a gente tinha uma matéria que era demografia, e lá a gente vê, meu Deus, o crescimento demográfico diminui em todos os lugares. Sabe quantas pessoas precisam para manter a população? 2,1. Quer dizer, por que tem 2,11? Por que tem esse 11? Pela mortalidade e tudo, mas você precisa de um pai e de uma mãe. Precisa de 2 para gerar 1. Então, para a população manter, precisa de 2,1. Sabe quanto que está o Brasil? 1,6. Então, assim, essa preocupação é uma coisa assim que já era, já foi. Vamos dizer, uma desculpa que se levanta que não encontra base real, base científica nisso, porque em todo o mundo o crescimento demográfico caiu, inclusive na África, na Ásia, diminuiu. Então, a pessoa que fala, não, eu não vou ter filho porque... E eu estou falando isso, gente, mas vocês não vão acreditar, na minha juventude, eu falava isso. Eu falava assim, não, tem tanta gente passando fome, eu não vou pôr mais uma pessoa, eu vou criar uma que já nasceu. Mas, olha, é um argumento, eu vou respeitar as pessoas que pensam assim, mas tem que ir mais fundo para saber se é verdade, para saber, porque argumento cada um cria na sua cabeça, né? Mas, graças a Deus, eu mudei de ideia, tive 3 filhas e, poxa, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo é você ser mãe. Bom, desses argumentos, né, que falam de preocupação ambiental e populacional, tem aqueles que falam pela sustentabilidade. Eu vou reduzir minha pegada ecológica, vou contribuir para o futuro mais sustentável. Também é uma falácia, tá? Porque, bom, não vou detalhar aqui, mas eu já estudei assim bastante, acompanho bastante, né? E não é bem assim. Bom, então eu apresentei um contraste com aqueles que só querem criar filhos como forma de, né, são argumentos, esses 3 tipos de argumento que eu apresentei. Mas eu aqui, como cristã, eu vou falar do que a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz, eu creio que ela é uma carta
de Deus para nós, uma carta de amor. Então, aquilo que a Bíblia fala é o que eu vou seguir. Então, ela fala: tem que cuidar dos animais? Sim. Você pode ter apreço especial por animais? Sim. Como o caso da parábola que mostra a cordeirinha, que era como filha. Mas não para aí. Vamos ver mais apenas 3 versículos. Eu poderia ficar falando aqui horas sobre o valor da família, o valor que a Bíblia dá para o nosso crescimento. Em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então, esse é o mandato cultural, é um chamado a gente crescer e multiplicar. Cuidado com a criação. O Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, os filhos são vistos como bênção, um presente de Deus. E é algo assim, vamos dizer, eu respeito quem faz a sua escolha, mas filhos humanos vai para outro nível. É outra conexão, é outro momento, é algo que Deus preparou para o ser humano, para algo assim. Puxa, quando. Eu não pus aqui o versículo, mas filho dos filhos é bênção. Hoje eu já tenho netos, tenho um neto e 3 netinhas. Gente, é uma coisa, uma sensação maravilhosa, não tem preço. Agora, realmente, as pessoas que estão argumentando como aquelas várias dificuldades, elas têm razão, porque você tem que ter responsabilidade. Olha só o que 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, eu não estou falando aqui irresponsabilidade, negligência para com os filhos. Não é ter o filho de qualquer jeito. A própria Bíblia fala: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, há uma responsabilidade, sim, dos pais em cuidar dos filhos. Mas aí a distância é muito grande para você cuidar só de animais. Então, eu já quero ir para a conclusão. Então, eu vou usar os 2 versos que a gente leu. O que eu acabei de ler de Gênesis 1:28, que diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai. E a parábola que Natan estava transmitindo para Davi fala de uma situação real e que muitos vivem hoje. É exatamente isso que acontece. O pobre, ele não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Essa é a parte principal. Ter amor aos animais, mas filhos, ele tinha filhos, ele não deixou de ter filhos. Então, a cordeirinha comia com ele, bebia com ele, dormia com ele e a tinha como filho. Nada de mal. Mas, quando a Bíblia fala do crescer e multiplicar, se você só tem um animal, alguma coisa você vai perder. Claro, nem todos podem ter filhos, nem todos se casarão, nem todos. Mas é um princípio que a gente não pode invalidar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ter quem pode, quem não pode é outro problema, é outra situação, né? Então, a Bíblia apresenta uma visão equilibrada sobre o tratamento dos animais. Eles são vistos como recursos, né, por ser humano, para ele se alimentar, mas é importante tratar com bondade, compaixão e respeito, como nós vimos vários versículos, né? Então, esse da cordeirinha, né, que era tratada como filho, foi criada junto com os filhos do cara. Então, essa passagem mostra assim muito cuidado, né, que
que ele tinha com a cordeirinha, né. Então, apesar de ser uma parábola, é um fato real, e nós vimos aqui que em várias situações de cuidado, de zelo com os animais, como nós vimos os passarinhos, né, e e o os animais, os bois, o cuidado. Então sabemos que ter ou não ter filho é uma decisão complexa, e muitos, infelizmente, mesmo querendo, às vezes não têm, né. Mas a família, a procriação é algo muito importante. E e aí cada indivíduo, eu imagino que deve buscar uma orientação a Deus, e tomar uma decisão que esteja de acordo, né, com a sua consciência e circunstâncias. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então não vamos ter filho de qualquer jeito, sem responsabilidade, e nem deixar que os animais substituam os filhos. Então, eu vou orar e quero agradecer a Deus, porque me criou e me deu vida. Eu estou viva aqui sobre a terra. Você que está me ouvindo também está vivo aí. Eu te agradeço pelo seu amor incondicional, porque Jesus morreu no meu lugar. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu agradeço pelo privilégio dado ao ser humano de multiplicar. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Eu te agradeço porque estou viva, e você está vivo ou viva, mesmo que não tenha tido oportunidade de ter filhos. Eu creio que o Senhor nos chamou, cada um, para abençoar o outro. Deus te abençoe. Cada um de vocês tem uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima semana.